Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 14ª aula de japonês, de Nihongo. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 13, e assim você vai ficar a par da aula que a gente teve na aula 13, né, que é a aula anterior. Porque hoje é uma sequência, nós vamos ter uma aula que vai ser uma sequência da aula 13, tá? Que é sobre partícula O. Então, se você ainda não assistiu ainda a nossa aula anterior sobre a partícula O, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 13, e aí você vai ficar a par e depois você volta para cá novamente, ok? Bom, dando continuidade à nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a partícula O, mas dando continuidade porque na aula passada a gente já havia falado sobre essa partícula. Mas relembrando que eu falei que essa partícula O, ela tinha várias, como é que eu posso explicar? Vários tópicos para serem explicados sobre ela, porque ela poderia aparecer na gramática japonesa de várias maneiras. Uma delas que a gente estudou na aula passada, que foi essa partícula usada para marcar objeto direto, né? Nós estudamos ela como uma partícula que marca objeto direto. Hoje, né, em negrito, nós vamos estudar ela como uma partícula que vai indicar um espaço em que algo ou alguém se move, tá? Geralmente ela é traduzida como em, dentro, através de, com, por meio de, ao longo de, juntamente com e etc. E um terceiro tópico de explicação seria ela como uma partícula que marca o local a partir do qual começa algum movimento, certo? E também como uma partícula que marca o motivo de alguma emoção humana. Então, na nossa aula de hoje nós vamos ver o tópico 2 e nas outras a gente vai ver o 3, depois o 4, ok? Então, na aula de hoje, o tópico 2, nós vamos apresentar essa partícula O, né? Vamos aprender sobre isso, só que não agora como uma marcação de objeto direto, e sim como uma partícula que vai indicar um espaço em que algo ou alguém se move. Isso é muito fácil. Vamos ver. Bom, estou começando aí com essa primeira frase, que significa eu andei ao longo da 5ª Avenida. No caso da partícula O da aula passada, quando ela marca o objeto direto, ela não tinha exatamente uma tradução. No caso dessa aula, esse O já vai ter, essa partícula O já vai ter essa tradução, já vai ter uma tradução, ok? E ela continua com aquela pronúncia que eu falei. A gente às vezes escreve W-O ou somente O, mas a pronúncia dela é somente O. Não tem como pronunciar de outra maneira quando ela é partícula. Agora, quando ela é letra, aí sim ela é a letra normal, o O. Mas como partícula, pronuncia O. Ok? Então isso é só para relembrar lá a aula anterior. Então, nesse caso aí nós temos eu andei ao longo da 5ª Avenida, né? A 5ª Avenida é aquela que dá dos Estados Unidos lá muito conhecida, Fifth Avenue, né? Fifth Avenue. Em japonês está de verde ali, né? Que é Gobangai. Gobangai, ok? Essa frase em japonês se fala assim: Watashi wa Gobangai o aruita. Watashi wa Gobangai o aruita. Tá? Então, nesse caso aí, o que está de vermelho significa eu, watashi, né? Depois nós temos em azul, mas não temos tradução, que é a partícula de tópico, wa. Depois nós temos em verde, né, a palavra 5ª Avenida, que é o nome lá de uma avenida muito conhecida nos Estados Unidos, que é a Fifth Avenue, que a gente pode traduzir como 5ª Avenida. E em japonês também como 5ª Avenida, só que em japonês, Gobangai, né? Aí a partícula O, né, que significa, nesse caso, ao longo de, né, como 5ª Avenida é feminino, então ao longo da. E aí o verbo no passado, que é o verbo andar, aruku, que fica aruita. Ok? Então, watashi wa gobangai o aruita. Eu andei ao longo da 5ª Avenida. Então, nesse caso aí, ó, você pode perceber que a partícula O, ela está indicando exatamente o espaço em que alguém, nesse caso aí, né, se move. Ou seja, eu é quem estou
se movendo, né? Me movendo ao longo da Quinta Avenida. Então, ao longo da. Essa indicação aí que a gente faz em japonês é com a partícula o. Um outro exemplo rápido, né? Que significa no Japão, eles dirigem do ou no lado esquerdo da rua. Então, nesse caso aí, algo, né? São carros que se movimentam ali na esquerda, né? Do lado esquerdo da rua. Nesse caso, percebe-se que eles dirigem. A gente traduz assim, né? Como eles dirigem, as pessoas dirigem. Mas para os japoneses é melhor você escrever com kuruma, né? Com carro, ou seja, e o verbo hashirimasu, que é o verbo de correr. Então, os japoneses eles falam assim: no Japão, os carros correm no lado esquerdo da rua, ok? Então, não é o verbo dirigir e nem o pronome eles. Nós vamos usar que os carros correm, ok? Então, Nihon de kuruma wa michi no hidari gawa o hashirimasu, ok? Mais uma vez, Nihon de kuruma wa michi no hidari gawa o hashirimasu. Então, rápido agora. Nihon de kuruma wa michi no hidari gawa o hashirimasu. Ok? Significa, então, no Japão, os carros correm do lado esquerdo da rua. Então, essa partícula que está em rosa, né? Que é a partícula O que nós estamos estudando, ela está indicando exatamente que é do lado esquerdo. E o lado esquerdo está representado pela palavra roxa, em marrom, desculpa, que é hidarigawa. Hidarigawa. Hidari é esquerdo. Gawa indica essa questão do lado. Então, hidarigawa, né? Hidarigawa significa lado esquerdo, tá? E michi significa ali, no caso, rua, né? Michi, rua. Então, Nihon de, no Japão, kuruma wa, os carros, michi no hidarigawa o, né? Do lado esquerdo da rua, hashirimasu, correm. Ok? Então, essa questão aí mesmo da indicação do espaço em que algo ou alguém se move. Ok? Só que toma cuidado, porque, por exemplo, aqui, Anata wa Tokyo Tower o nobotta, ou ni nobotta. No caso aí, ó, por exemplo, nobotta é um verbo que a gente usa para indicar que está subindo ou escalando, né? Subindo, escalando. Nobotta, só que no passado, está no passado, né? Vem de noboru, ok? Quando você usa com o e quando você usa com ni, os dois estão certos, só que são diferentes na tradução, tá? Quando você usa com a partícula o, você está querendo indicar que ela está escalando mesmo. Ela está usando, né, a torre ali de Tóquio, né? Tokyo Tower, né? A torre de Tóquio para subir. Então ela está escalando, né? Ela está subindo nela. Então ela está escalando. Agora, quando você usa ni nobotta, é que você subiu ela, mas não necessariamente por ela, ou seja, nela, escalando nela. Você simplesmente subiu por algum outro mecanismo, né? E aí você subiu até ela lá em cima, mas não necessariamente escalando. Então, toma cuidado para usar um e outro, né? O nobotta indica que você está escalando, você está subindo, segurando nela, né? Por ela. E enquanto ni nobotta é que você subiu ela, mas não necessariamente por ela. Ou seja, o espaço não é exatamente ela. Pode ser outro mecanismo. Você pode ter subido, sei lá, vamos supor lá um elevador, uma escada, mas não necessariamente pela torre, agarrando ali na torre, ok? Anata wa Tokyo Tower o nobotta e Anata wa Tokyo Tower ni nobotta. Tomar cuidado, ok? E aí a escrita em japonês. Algumas observações, tá? Às vezes o o ele pode ser usado da mesma forma, né, como o D, a partícula D que a gente vai estudar em algum momento, com relação a essa coisa de indicação de espaço, de locais, né? Só que uma observação importante é que essa partícula O, ela só pode ser usada como uma partícula que indica um espaço
tá? Só com verbos de movimento, ok? Então por isso que eu falei, essa questão de algo ou alguém se move, né? Então é com verbos de movimento, por exemplo, hashiru, né, que é correr, iku, que é ir, aruku, que significa caminhar, andar, ok? Então toma muito cuidado, porque o de e o o, eles são usados para indicar essa coisa de espaço, só que o o com verbos de movimento, ok? Como, por exemplo, nessa frase aí, ó, eu já não posso usar a partícula o, né? Mesmo que eu estou falando do local ali onde eu estudei. Eu não estou me movimentando, não há um verbo de movimento, né? Estudar não é um verbo de movimento. Então a gente usa a partícula de. Aí eu estudei na biblioteca, né? Watashi wa toshokan de benkyou shita. Ok? Nesse outro exemplo, que significa você frequentemente nada no rio porque odeia piscina. Nesse caso, você pode usar somente o de, quando você está se referindo ali, ó, no rio, né? No rio. É um local também. Mesmo você usando o verbo nadar, que é um verbo de movimento, oyogu, né? Você não pode utilizar aí, nesse caso, a partícula o. Aí você me pergunta, ué, mas você não falou que sempre que tem verbos de movimento, eu posso usar esse o quando é para indicar o local que alguém se move? E nadando está indicando isso. Mas a questão é que nessa frase existe duas coisas que você pode escolher. Você tem uma escolha, você tem um rio ou a piscina para nadar. Então, quando há uma escolha assim implantada na frase, você não pode utilizar a partícula o, mesmo que tenha verbos de movimento. Somente a partícula de nesse caso. E aí, nessa frase, a gente fala: Anata wa puru ga kirai dakara taitei kawa de oyogu. Ok? Então, anata wa, você. Puru significa piscina. Ga, que daí é a partícula de sujeito. Aí nós temos o verbo, que eu diria não é bem um verbo, é uma palavra que indica que você odeia, né? Que tem um ódio por aquilo. Mas às vezes a gente pode encarar até mesmo como um odeio, né? E é kirai. Kirai. Dakara, que é o porquê. Taitei, frequentemente, né? Muitas das vezes. E ali em rosa, rio, que é kawa. Aí a partícula de, né? Significando nesse caso no. E oyogu, que é o verbo nadar. Então, anata wa puru ga kirai dakara taitei kawa de oyogu. Ok? Então, mesmo com o verbo de movimento, nesse caso, por haver escolhas, rio e piscina, você acaba que não podendo utilizar a partícula o. E percebe também aí, ó, que para formar essa frase em japonês, você fala assim: você, né? Digamos assim, ó, você, piscina, odeia. Ok? Então, você, a piscina, odeia. Ok? Aí ele fala: por esse motivo, né? Por esse motivo, dakara, que é esse porquê aí, ó. Por esse motivo, taitei, né? Frequentemente, kawa de, no rio, oyogu, nada. Então é mais ou menos o inverso, né? Você, piscina, odeia. E por esse motivo, frequentemente, nada. No rio, nada. Ok? Então, anata wa puru ga kirai dakara taitei kawa de oyogu. Ok? Nessa questão aí dessa frase, eu escapei nadando no rio, nós estamos usando o verbo de movimento, que é o verbo nadar, né? Inclusive, eu até escrevi em roxo, né, o verbo nadando, oyoide, em roxo, que é nadando, e o escapei, que está no passado, em azul. Ok? Nesse caso aí, o que a gente pode fazer? A gente pode entender que nesse caso é uma questão de que você nadou no rio, mas não não entrou lá no rio para nadar. Entendeu? Você nadou porque você teve um propósito, você teve que escapar. Tá? Então, quando você tem um propósito que não é um motivo, alguma explicação que não é aquilo que geralmente se faz, aí você, como que eu posso falar?
aí você utiliza a partícula O ao invés da partícula D. Então, toda vez que você tiver um propósito, alguma coisa que foge daquilo que seria óbvio, digamos assim, porque se você está num rio lá dentro, então você entrou para nadar, né? Você está nadando. Mas vamos supor que você entrou no rio para pegar alguma coisa, ou para escapar, como nesse caso. Aí, ao invés de você usar a partícula D, indicando a localização, você indica essa localização com a partícula O, ok? Indicando que houve um propósito aí, que foi o de escapar, né? Que a gente fala nigetar. Então, eu escapei nadando no rio. Watashi wa kawa o oyoi de nigetar. Ok? Então, eu escapei nadando no rio. Então, na verdade, você entrou no rio, mas não para ficar nadando. Você nadou, porque teve que nadar, porque era um rio, né? Tinha água, mas na verdade foi para escapar. Tinha um outro propósito aí nisso tudo. Ok? Bom, agora a seção kanji. Nós vamos falar sobre lugares. 2 kanjis, né? Só para dar uma aquecida, né? Que em japonês é basho. Basho. E aí o kanji, os 2 kanjis para escrever lugares. Basho. Ok? Então, o primeiro kanji da nossa aula de hoje significa cidade, né? Pode também significar rua, bloco, quadra, centro, né? Que é o centro da cidade. Na leitura onyomi, nós temos a leitura cho, né? E na leitura kunyomi, nós temos machi, tá? Tem 7 traços esse kanji, e ele ocupa a posição 292 de 2.500 kanjis que são necessários que a gente aprenda para poder ler um jornal, uma revista com facilidade, ok? E o segundo e último kanji da nossa aula de hoje é o kanji que significa vila, aldeio, povoado, vilarejo, ok? Aí na leitura onyomi nós temos a leitura son, e na leitura kunyomi a leitura mura. E também tem 7 traços, ok? E ocupa a posição de frequência, né, que aparece nos jornais de 253 de 2.500 kanjis necessários para a gente saber bem na hora de ler um jornal ou uma revista. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito inscreva-se, para poder ficar a par de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos, conforme eles vão sendo publicados, ok? E também para ajudar a gente a sempre se manter dando aula aqui. E para a próxima aula, se você quiser assistir a próxima aula, é só clicar no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 15. E assim você vai estar assistindo a nossa próxima aula de partícula O, ok? Um abraço, Deus abençoe, e é isso aí. Deus abençoe. Tchau, tchau!